Estamos no nosso quarto encontro da série de workshops Retrato de Observação. Essa aula vai ser um pouco mais difícil, vai ser uma posição mais extrema, né, dos rostos que nós estamos fazendo. O intuito é fazer o nariz um pouco inclinado. Então, para isso, nós vamos usar o elemento da perspectiva, uma perspectiva geralmente de 2 pontos de fuga. Como a gente não trata desse tópico aqui nesse curso, então nós vamos fazer a cabeça em duas linhas diagonais e sempre tentando prestar atenção nessas duas linhas diagonais, uma para cada lado, uma para fazer o rosto, a parte da frente, olhos, nariz e boca, e a outra parte para fazer a orelha, a parte de trás do cabelo e a abertura do pescoço. Então, feita essa estrutura, a próxima coisa que nós vamos fazer vai ser o quê? Os olhos. E aí, tendo esse cuidado de se fazer os olhos na mesma linha, proporcional. E o nariz é que vai ser a coisa um pouquinho mais grave. O nariz, no caso, nós vamos fazer ele bem pontudo, né? E depois a gente faz a base paralela aos olhos, para dar uma indicação que ele está levemente inclinado para cima. A mesma coisa nós vamos fazer para os lábios e para os queixos, para o queixo, perdão. Isso vai ser um cuidado que nós vamos ter que fazer, sempre fazendo essa revisão, ou seja, buscando deixar o desenho orgânico, mas ao mesmo tempo proporcional com as linhas de perspectiva. Então vamos trabalhar agora a orelha de maneira bastante rápida. E da orelha a gente já vai fazendo a revisão, né? O espaço da orelha até a parte de trás do crânio. Já vamos fazendo essa revisão, tá? Esse tipo de estrutura, né, de desenho é muito comum na Renascença. Você começa a fazer desenhos com um pouco mais de distorção, né? Utilizando o conceito da perspectiva. E esse tipo de trabalho, com o rosto um pouquinho mais inclinado para o alto, é muito comum nas histórias em quadrinhos também. Então é um rosto que ele tem um nível de dificuldade, mas que vale a pena a gente treinar e vale a pena nós realizarmos alguns estudos com ele. Não se acanhe se no primeiro desenho não sair correto. Procure treinar diversas vezes. Procure de repente pegar a fotografia e fazer um decalque por cima para entender o mecanismo do desenho. Como eu estou fazendo agora, procure fazer uma inversão no rosto. Desenhar no sentido contrário e fazendo a revisão fotográfica. Isso vai ajudar a deixar o desenho com um pouco mais de proporcionalidade. Se esse desenho fosse para ser ultra realista, provavelmente eu estaria fazendo mais revisões e esse seria apenas um esboço. Por se tratar de um desenho caligráfico e do qual não tem um compromisso com o realismo, eu acho que nesse tipo de traço um pouco mais quadriculado, um desenho quase mais voltado para quadrinhos, ele realmente me agrada. Mas vai depender muito do que você quer. O mais importante, e eu sempre repito isso, para que fixe bem na cabeça de vocês, seja cartoon, seja mangá, seja realista, procure prestar atenção sempre na estrutura. Agora eu vou fazendo os acertos. Repare que eu tirei uma boa parte do crânio ali atrás, né? Porque a gente vai fazendo os desenhos e naturalmente a gente vai fazendo as distorções. Então as revisões elas ajudam a gente a deixar o desenho um pouco mais proporcional. Veja ó, que eu acabei de mudar o olho, né? Deixei o olho um pouquinho menor e vou refazer o nariz aqui, deixando o nariz um pouco mais arredondado na base, né? Até se você quiser, faça uma bolinha para te ajudar a deixar o desenho mais arredondado, ok? O outro olho ele praticamente não vai aparecer, né, devido ao ângulo aqui. Repare que a parte de baixo ela fica um pouquinho maior do que a parte de cima, como se houvesse uma pequena distorção, como se a cabeça dele
tivesse levemente menor em cima e embaixo maior. Isso é um efeito da perspectiva. Em estudos mais avançados, nós poderemos trabalhar com perspectivas de 3 pontos, de 2 pontos, mas nesse encontro agora, nós vamos trabalhar apenas a perspectiva em 2 diagonais. Mas essa distorção na perspectiva, ela é bastante aceita e bastante interessante de você trabalhar. Quando você trabalha com a perspectiva nos desenhos, você está abrindo todo um mercado, né? Hoje em dia é impossível você imaginar um mercado de games sem personagens desenhados em 3D. Assim como a própria história em quadrinhos de super-herói. É impossível você imaginar um busto do Superman sem ser em perspectiva. Então, procure trabalhar bastante essa questão, esses bustos um pouco mais distorcidos, que vocês vão ver que vai dar resultados bem interessantes para o trabalho de vocês. Vamos agora para o acabamento. Eu optei por uma caneta um pouquinho mais grossa nesse desenho e por dentro eu irei fazer uma caneta um pouquinho mais fina. Então nós vamos acertando os detalhes, fazendo as últimas revisões. Acertando aqui o queixo deixar ele levemente inclinado para cima, então a gente faz uma pequena base nele, já faz toda uma diferença, né? Aí dá uma impressão de que o queixo está mais levantado. E agora a gente já vai trabalhando alguns efeitos, né? Uns efeitos de caneta, fazendo aquele desenho de impulso do qual vocês já estão mais do que acostumados. O que é importante frisar? Às vezes nos desenhos, né, nesses vídeos que nós fazemos, há uma impressão de que esse desenho foi feito de primeira e que foi super rápido de fazer o desenho. Na verdade, antes de gravar esse desenho, são feitos vários estudos antes. Feito em torno de 10 a 15 estudos para que a gente absorva o fundamento do desenho. Então, é importante dizer isso para que você não ache ou não desanime se você desenhar uma primeira vez e você sentir uma dificuldade muito grande. Porque eu que estou dando essa aula aqui também tenho essa dificuldade. Mas aí vem a questão de você querer treinar e fazer até aprender, né? E veja que esse desenho aqui eu fiz eu devo ter treinado esse desenho em torno de umas 10 a 15 vezes antes de chegar nesse resultado, e veja que ele tem muitas falhas ainda. Ele está funcional, ele está satisfatório para a aula, mas se ele fosse um desenho ultra realista, esse esboço precisaria de diversas revisões. Ele é muito falho. Então procurem ter uma certa calma em relação a isso. Se o desenho estiver muito difícil, saia um pouco, vá descansar. Mas não desista. Não fique apenas com soluções fáceis. Porque se você fizer isso, o seu repertório vai ficar muito limitado. Então procure fazer alguns desenhos que você considere um pouco mais complexos. Procure treinar 1, 2, 3 vezes. Eu mesmo, depois que terminar esse desenho, vou procurar treinar ele mais para procurar entender melhor como funciona essa questão do nariz, como é que funciona a estrutura desse desenho, como que eu posso deixar esse desenho um pouco mais natural. Então sempre procurem praticar e sempre se desafiar também, tá? Nesse caso específico aqui, a figura ela possui barba, mas eu acabei não fazendo devido ao tempo mesmo, o tempo do vídeo. Eu queria que fosse um vídeo mais dinâmico. E particularmente o meu traço ele é bem cartunesco, né? Mas eu estou gostando muito desses estudos que eu estou fazendo. Então em breve a gente vai fazer um curso de ilustração, do qual a gente vai tentar pensar como esse traçado mais jogado, esse traçado mais caligráfico,
ele pode ser benéfico, né, para os nossos, para uma linguagem de ilustração, por exemplo, né? É, esse desenho ele tem um esboço apresentado e isso não é muito comum nas ilustrações. Ao mesmo tempo, eu acho que dá um certo preenchimento, esse cinza, né, essa falta de acabamento. Então, nas próximas aulas nós iremos pensar, aprofundar um pouco mais nesse tipo de linguagem, nesse tipo de estilo, porque realmente dá uma cara mais interessante, é como se fosse um desenho à caneta e isso fica muito bonito, dá para fazer uma série, dá para abrir um mercado, né, para uma série de tipos de ilustrações diferentes, né? Agora, fica a pergunta, como que esse tipo de traçado funcionaria com cor? É difícil saber, só mesmo fazendo um curso de ilustração. Por fim, vou fazer a última revisão para essa aula, né? Volto a dizer, se fosse um outro desenho, eu faria muito mais revisões até chegar numa qualidade mais satisfatória, mas para um vídeo curto, esse número de revisões está mais do que o suficiente. Bom, pessoal, a gente está chegando no final desse vídeo, no final do curso praticamente, né? Falta apenas mais uma aula. Amanhã irei postar a última aula desse workshop e na segunda-feira a gente recomeça fazendo um novo workshop. Ainda vou pensar qual vai ser o tema, mas vai ter a mesma dinâmica de aulas curtas e sempre nessa ideia de 5 aulas. Fazendo só uma linha aqui para poder dar uma separação em relação ao fundo, né? Você vê que só uma linha branca que a gente faz já isola, né? E já coloca o personagem no primeiro plano. Bom, pessoal, então é isso. Vamos fazer só a volta, né? E espero que vocês estejam gostando, espero que eu esteja ajudando vocês. Muito obrigado.